Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Avançamos na semana, né? O feriado já acabou e hoje já é quinta-feira e continuamos a nossa luta, os nossos trabalhos, nossas atividades. Então nós chegamos em Levíticos, né? Depois que Moisés sai pelo deserto, Deus manda edificar um templo para eles, para que Deus pudesse habitar. No Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas dos mandamentos de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. Tem muitos que não acreditam na palavra de Deus, porque é escrita por homens, mas não cumpre sequer um mandamento da palavra de Deus, da Bíblia, que foi escrita por Deus. E então, agora Moisés e o seu povo, né, o povo que foi tirado da escravatura lá do Egito, eles chegam à fronteira da terra prometida depois de 40 anos. Chegam agora às fronteiras da terra de Canaã e eles se acampam ali no deserto de Padã Arã ou de Parã, das fronteiras de Canaã. A terra que manava leite e mel, a terra prometida lá no começo para Abraão. Agora eles estão ali na porta de entrada, no portão de entrada. Só que antes de entrarem, Deus pede para Moisés assim, no verso 1 do capítulo 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés, Números 13 e o verso 1. Disse o Senhor a Moisés, é o verso 1, o verso 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, homens capazes, homens inteligentes, preparados. E ele enviou então 12 homens e mais Josué, 13 homens e Caleb estava dentre eles, Caleb e Josué. Aqui no capítulo 13, se você ler do verso 5 em diante, do verso 4 em diante, estão todos eles nominados. 13 homens foram, e eles foram lá espiar a terra, e eles andaram, caminharam então até Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Gades, e deram-lhe conta, prestaram um relatório a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles trouxeram um cacho de uva de lá, das terras que foram espiar. Para vocês terem uma ideia do tamanho do cacho de uva, 2 homens precisaram carregar. Eles dando o relatório para o povo e para Moisés, todos tomando atenção. Só que tem um detalhe. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Então eles disseram assim, os homens, aquela cidade é intransponível, nós não vamos conseguir. Este foi o relatório que eles deram. Mas Caleb e Josué, eles estavam atentos ouvindo. E então diz no verso 30 do capítulo 13, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: espera lá, eu tenho que falar, me dê a palavra. E ele disse assim: olha, vamos subir e vamos possuir esta terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb apresenta uma posição contrária aos demais espias. Corajosamente ele diz assim: vocês estão com medo, vocês estão dizendo que lá tem gigante, que a terra é intransponível, que há homens poderosos, mas eu vou dizer para vocês, nós vamos possuir esta terra, porque certamente prevaleceremos. No verso 31 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Olha só o negacionismo, né? Não poderemos. Quando você coloca na tua cabeça que você não pode, é porque você não pode mesmo. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Toda a congregação gritou em voz alta e o povo chorou naquela noite. E então quiseram apedrejar
quiseram apedrejar Calebe e Josué. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, em desespero, era um costume da época, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo da terra. No verso 24 diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência o possuirá. Porém os demais, toda esta geração que murmurou, que conspirou contra mim e contra Moisés, eles não entrarão na terra prometida. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida, porque se acanharam, se amedrontaram, não confiaram no Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez a travessia de todo o povo da nação israelita em seco, abriu as águas do Mar Vermelho. Depois Josué abriu as águas do Rio Jordão. Lá em Meribá fez sair água. Deus os serviu com maná, com pão do céu, um pão delicioso. As suas sandálias não se gastavam e as suas roupas não se envelheciam. E mesmo assim eles duvidaram de Deus. E como castigo, não entraram na terra prometida. Com exceção de Josué e Calebe. Eles entraram. Veja a diferença. Veja a atitude, o que é a atitude, o que é a coragem, o que é a fé. Dos 13 que foram lá, apenas 2 se colocaram em posição de ação positiva. Os outros todos foram negacionistas, todos disseram que não dava certo, que aquilo era loucura. E é assim conosco também. Se nós não tivermos postura, se nós não tivermos coragem e fé e atitude, também nós não venceremos os grandes gigantes da nossa vida. Você e eu, nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Agora não é a Canaã terrestre, a Canaã literal aqui da terra, mas a Canaã celestial que Deus está prometendo. Que nós tenhamos como exemplo Calebe e Josué, ou Josué e Calebe, que foram fiéis, foram corajosos, e eles capitanearam o povo e entraram nas terras com Josué na liderança. E sabe que Josué, depois que todo o povo já estava lá, agora eles iam fazer a distribuição das terras para as 12 tribos. Josué, eles eram idosos, Calebe também idoso, mas ainda com saúde, mente lúcida, com vigor. Josué deu a preferência a Calebe escolher o lugar que ele quisesse, como prêmio pela luta, pela coragem, pela devoção e pela fé deste homem chamado Calebe, juntamente com Josué. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena enfrentarmos em nome do Senhor Jesus dos exércitos todo tipo de adversário, todo tipo de problema e dificuldades. Você está enfrentando dificuldades, Há guerras em sua vida, há problemas, obstáculos, há gigantes. Filhos de Anak eram gigantes. Há gigantes para você ainda hoje? Eu sei que há, mas nós temos que enfrentá-los em nome do Senhor dos Exércitos. Vale a pena confiar neste Deus maravilhoso. Feche os seus olhos, se puder, e vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por esta história maravilhosa registrada no livro de Números. Obrigado porque o Senhor deixou estes relatos de coragem, de fé destes 2 homens chamados Calebe e Josué, que legaram para nós este exemplo maravilhoso
de que se estivermos ao teu lado, ao seu lado, o Senhor nos defenderá, o Senhor irá à frente e o Senhor nos dará a vitória. A vitória já é certa, basta apenas confiarmos. Abençoe a cada um dos ouvintes, dos seguidores deste canal. Eu oro assim em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, rogando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, agradecidos. Eu oro. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.